todo vapor com a reformulação do seu elenco. O repórter Osmar Garrafa está na nossa redação de esportes com informações do Tricolor. Boa noite, Garrafa, querido. Diz aí o que o torcedor são paulino pode esperar nos próximos dias. Boa noite, Michele. Boa noite, Paulo Sérgio, Chico Lang. Espero que todos tenham passado um bom Natal. E o São Paulo, mesmo em período de final de ano, continua agitando o mercado. Você se lembra, Michele, há um bom tempo eu dizia, o São Paulo vai encostar uma barca. O que significa isso? Vão lotar essa barca de jogador e fazer uma limpa no elenco São Paulino. E não é que a barca encostou, já foram tirados do elenco 10 jogadores. 10 jogadores e mais podem sair. Só para que você tenha uma ideia da reformulação que a diretoria do São Paulo, em conjunto com a comissão técnica, estão tentando fazer. 10 jogadores. Nós listamos, Michele, aqui os principais nomes conhecidos do torcedor que já deixaram o São Paulo, que já saíram do tricolor. Então, anotando aí, acompanhando. O Benítez, jogador que pertencia ao Independente da Argentina. O São Paulo teria que pagar 3 milhões de dólares para prorrogar esse empréstimo. O São Paulo desistiu desse jogador. Benítez está fora. O Rojas, que mais ficou no departamento médico do São Paulo do que jogou, é outro jogador que estava recuperado de lesão, mas não vai ser aproveitado pelo Rogério Ceni. É um jogador que também foi dispensado. O William, que foi contratado no último bolo de contratação que o São Paulo fez na gestão Casares. O jogador também deu um azar, acabou se contundindo, também não aprovou, será dispensado. E o Galeano ainda não foi dispensado, porque tem contrato ainda em vigência com o São Paulo, e como ele está em recuperação no departamento médico, ele ainda não foi dispensado. Mas tem um lugarzinho para ele reservado na barca. Ele também vai nessa barca. Assim que se recuperar, ele não permanece no clube. Jogadores que saíram, mas saíram por empréstimo. Primeiro passamos a relação dos jogadores que saíram de forma definitiva. O Lucas Perry foi negociado por empréstimo com o Náutico. O Bruno Alves e o Orejuela, para diminuir a folha salarial do tricolor, esses dois jogadores foram negociados com o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Portanto, o Lucas Perry, Náutico, o Bruno Alves e o Orejuela para o Grêmio. O Orejuela custou uma bala para o São Paulo, cerca de 12 milhões de dólares no início da temporada passada. Vinha ali porque o Daniel Alves, o Zé do Batuque, queria jogar no meio campo. E aí eu falo, vamos trazer o Orejuela, porque o Daniel Alves manda no time. No fim, o Daniel Alves não rendeu o que se esperava no meio, acabou indo para a lateral. O Orejuela teve pouco espaço e as oportunidades que teve não vingou, então está saindo por empréstimo. Jogadores que podem sair, Michele, jogadores que podem servir como moeda de troca. O Pablo não andou muito bem na temporada, a torcida andou pegando no pé dele, principalmente naquele jogo com o Palmeiras pela Copa Libertadores, quando ele perde um gol que para a torcida era um gol feito, que poderia ter mudado a história da classificação, que acabou ficando do lado do Palmeiras. Então o Pablo não está dispensado, não significa que não vá ser aproveitado, mas é um jogador que, se aparecer um bom negócio, ou até numa possibilidade de troca, o São Paulo tentou ainda a troca com o Internacional de Porto Alegre, pode ser envolvido em alguma negociação. Dois jogadores também na mesma situação. O Vitor Bueno, que era um meia e depois já na era Crespo e até mesmo com o Rogério vinha atuando um pouco mais à frente como atacante, jogador que teve uma boa passagem no Santos, mas o São Paulo ainda não vingou. E o Éder, que veio naquele bolo aí da contratação logo que chegou o Casares, jogador que é naturalizado, jogou na seleção italiana e tudo. O Éder, ele pode sair, só que o São Paulo, como está devendo uma grana para ele, não é tão simples dispensar o atleta. Então, se pintar uma proposta ou uma troca, ele pode sair. Mas ele tem desejo de permanecer, então ele está naquele bolo ali. Ele não tem lugar garantido na barca, não. Pode ser que ele até permaneça, mas tem a possibilidade de deixar o clube. Bom, quem chegou? O Zé Paz mostrou já na reportagem aí, o Jandrei, ex-goleiro do Santos, vem para fazer a sombra para o Thiago Volpe. O Rogério queria realmente um jogador para essa posição, para que o Volpe tenha alguém, no caso de não estar bem, como aconteceu na temporada, ter um substituto. E o Rogério entende que o Jandrei é o nome. Aliás, o Jandrei disse que o Rogério Ceni foi fundamental para que ele acertasse o contrato com o São Paulo. Teve uma conversa de ex-goleiro para o novo goleiro do São Paulo. E chegaram dois jogadores do Grêmio. O lateral, Rafinha, o Jandrei tem contrato por 2 anos, assinou por 2 anos. O Rafinha, que é uma marra danada, bom jogador, Flamengo, né? Depois do futebol europeu passou pelo Flamengo, foi campeão, ganhou muitos títulos pelo Flamengo, estava no Grêmio, mas o Grêmio foi rebaixado. O Rafinha vem para o clube do coração, tem até foto dele com a camisa do São Paulo quando garoto. Ele vem para jogar na lateral direita do São Paulo, contrato de 1 ano,
com possibilidade de ampliação de contrato. E o Alisson, como o Zé Paz mostrou na reportagem, o meio-atacante Alisson do Grêmio, esse vem também com um contrato por 2 anos. E para fechar São Paulo, é um raio-x, né, Michele? Um raio-x do São Paulo, como pediu o nosso diretor aqui. O Soteldo, o pequeno Soteldo, que está no futebol canadense, que todos nós conhecemos da brilhante campanha que ele fez com a camisa do Santos, é o jogador que está no radar do São Paulo. São Paulo tem interesse, mas é uma negociação difícil, custa dinheiro. São Paulo, nessa mexida no mercado, tem o objetivo de enxugar a folha, mas não enfraquecer o time. É um raio-x do tricolor, Michele. Eu acho que o São Paulo está fazendo um bom trabalho, hein, gente? O que vocês acham? Eu acho que está limpando a área, né? A primeira coisa que o São Paulo tinha que fazer, porque, afinal de contas, muitos jogadores não deram certo. Muitos desses jogadores foram contratados pelo Crespo, né? Principalmente os gringos, né? O técnico gringo chega aqui, ele traz uma porção de jogador argentino, equatoriano, chileno. Mas o Orejuela já estava aí, né? Foi a decepção, né, Chico? Foi a decepção esse jogador. Benítez foi a decepção. O William foi uma decepção. Isso machuca muito, né? Então, na realidade, essa leva que está saindo aí, o que se salvava aí, 2, 3. No mais era aqui para completar elenco coletivo. Apesar que não tem nem coletivo mais hoje. Não tem mais. Não tem mais. O que, aliás, o nosso mestre Alberto Helena Júnior reclama bastante, né? Porque quando você jogava, de jogo, né? O que a gente não perdia era o coletivo, né? Porque o coletivo definia quem ia jogar, né? No final de semana ou no meio de semana. Então, às vezes, tinha treinador que se irritava. Você já escalou o time? Aí o treinador respondia, você não viu o coletivo? Quer dizer, muitos treinadores curto que seja, mas sempre importante. Eu treinei com o Ottmar Hitzfeld no Bayern de Munique. Ele fazia uma vez por semana o coletivo. Mesmo que nós tivéssemos vários jogos durante a semana, ele fazia um pouco para realmente colocar o time em ordem. Exatamente. Hoje em dia você já não vê mais. Né? O coletivo é tipo um mini-jogo. Isso aí, 11 contra 11. É um ensaio que você fez com o Flávio Prado antes de apresentar o troféu Medalha Mas aí, o campo inteiro ou meio campo? Campo inteiro. Campo inteiro. É como se fosse um jogo. E você posiciona os jogadores, você posiciona o time reserva também para quando o time, fazer uma simulação do time adversário, né? Então isso ajuda bastante. Então esse time do São Paulo aí hoje, sai em 10 aí, mas também agora tem que voltar a vir jogadores que vão jogar. Não adianta trazer mais jogadores aí para completar elenco. Então vamos lá, agora por partes. Soteldo, seria uma boa para o São Paulo? Eu acho que sim. Para o São Paulo, sim. Para outro clube, que nem o Corinthians, por exemplo, eu acho que não, porque já tem muito jogador jogando na posição dele. Eu também acho bom, um jogador veloz, um jogador que hoje faz falta na equipe do São Paulo. Fez uma bela falta no Santos quando saiu. Outra coisa, o Rogério Ceni... É um baixinho marrudo, viu? E ele faz dancinhas e tal. Outra coisa, o Rogério Ceni trouxe o Jandrei, indicação de goleiro para uma vaga de goleiro. É pro Thiago Volpi ficar com receio de perder a vaga pro Jandrei? O que vocês acham? Eu passo essa pergunta pro Paulo, que ele que conhece bastidor de... Não, você ter sombra é sempre importante. Até para crescer, né? Lógico. Mas também não é que o Volpi está tão preocupado com isso. Até porque, lógico que o Volpi foi massacrado em momentos que não deveria ser massacrado na competição. Tá. Ô, Fini, você tá aí? Tá. Ele tá aí. Aí, falou assim, Ô, Fini, você tá falando comigo? Não, eu acho que não. Ô, Fini, fala agora comigo. Agora sim, tava desligado, Fini.